Olá, senhores. Mais uma vez estamos aqui para tratar, da aula de inspeção de soldagem por ultrassom, dentro do curso de inspeção de equipamentos. Como vocês já sabem das outras videoaulas, meu nome é Rafael, sou técnico em mecânica naval e mecânica industrial, bem como também sou inspetor de equipamentos e inspetor de ultrassom nível 2. Certo? E em se tratando de ultrassom, comecemos desde já a falar dessa matéria, que tem tomado a nossa atenção nos últimos dias aí de aula. E nada melhor para mim, desse ponto em que chegamos atualmente, do que dar uma breve revisada, sobre o conteúdo que nós vimos até o presente momento, certo? Nós estamos nesse momento na quarta videoaula e estamos agora tratando de atenuação. Paramos em atenuação sônica, mas antes de darmos prosseguimento com a matéria, vamos dar uma breve revisada aí, sobre o que falamos até então. Por gentileza, acompanhem comigo aqui na apresentação de slides aqui. Vamos lá. Olha só. Bom, vimos que o som, que é um fenômeno da natureza mecânica, que ao atuar no material elástico, lembrem-se que eu lhes disse que era para ser visto no meio elástico, certo? Produz ondas sonoras de determinadas frequências. E o som necessita sempre de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, para poder se propagar. E o som não se propaga no vácuo, ou seja, vácuo é aquele ambiente onde não há presença de nenhum tipo de material, nem mesmo ar, certo? Enfim, bom, vimos que tipos de som. Som audível, que é o som que nós podemos ouvir, de 20 a 20 mil Hz, ou 20 kHz. Vimos também que o som inaudível, ou som não audível, são duas categorias. Um é o infrassom e o outro é o ultrassom. O infrassom, abaixo de 20 Hz, ultrassom acima de 20 mil Hz. No caso, o infrassom, para uma forma retificada de se entender, é até 20 Hz. Ou seja, se você tem um som com uma frequência de 20 Hz, ele ainda é o infrassom. Bom, vimos também que o ultrassom, como está traduzido aí abaixo, ondas mecânicas diferentes das ondas de luz ou raio-x, que são eletromagnéticas, formadas pelas variações ou oscilações de partículas de uma substância em torno de uma posição de equilíbrio. Ou seja, nada mais do que uma onda sonora, diferente de ondas de luz, certo? Com uma frequência acima daquela na qual temos a capacidade de ouvir, certo? Vamos em frente. Esse aqui, como nós havíamos visto, na aula passada, que é a representação gráfica, dos tipos de som, com relação às suas frequências. Percebam que o som está entre 20 e 20 mil, o ultrassom acima de 20 mil e o infrassom está abaixo de 20 Hz, de 20 para baixo. Bom, e as propriedades, vimos também as propriedades da onda ultrassônica, que são velocidade, frequência, comprimento de onda e amplitude. Tratemos de velocidade primeiro, que fica sendo a distância percorrida pela onda sônica por unidade de tempo, certo? É constante para cada tipo de meio, ou seja, material, independente da frequência. Ou seja, não depende da frequência e, como eu já havia lhes dito, depende do meio no qual ele se propaga, certo? Meio material, e qual é o tipo de onda. Se é uma onda longitudinal, se é uma onda transversal, se é uma onda superficial. Depende, certo? E vimos também ali, senhores, frequência como sendo o número de ciclos ou vibrações, certo? Em uma unidade de tempo. Ou seja, lembra que eu lhes disse, senhores? Definição lógica de frequência. Número de vezes que um fenômeno se repete por unidade de tempo. Ou seja, número de ciclos, que são os fenômenos, certo? Em uma unidade de tempo. Segundo, minuto, hora, semana, ano, independente. Evidente que no nosso caso trata-se de segundo. Bom, comprimento de onda, que é o lambda, representada por esta letrinha grega, é a distância que percorre num período ou numa distância entre duas cristas ou vales sucessivos. Lembram, senhores, que a crista
ponto mais alto da onda, vale o ponto mais baixo, ou seja, a distância entre uma crista e outra, ou um vale e outro, configura um comprimento de onda, certo? Vimos também aqui no final, senhores, que a amplitude diz respeito ao quê? A altura das cristas ou a profundidade dos vales. Em outras palavras, senhores, a altura da onda, né? A altura que uma onda tem. Bom, esse aqui é o esquema, olha só, acompanhem comigo aqui. Né? Ó, isso aqui é o esquema de uma onda. E a distância de uma crista a outra, certo? Ou de um vale a outro, é um comprimento de onda. Certo, senhores? Percebam, inclusive, de qual a melhor forma também de se entender por que tanto faz um ou outro. Porque a distância de uma crista, percebam onde está a indicação do mouse, entre outra crista, de cabeça para baixo, você tem o formato de quê? De uma onda. Bem como se você está em um vale a outro, o que você tem aqui também? Uma onda. Então, por isso que o comprimento de onda pode ser medido ou de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Certo? Bom, amplitude, acompanhem comigo aqui, que diz respeito ao que? Exatamente a altura, né? A altura da sua onda, certo? Ou seja, da parte inferior até a crista. Perceberam? Bom, só complementando, esse V significa velocidade, esse T significa período, certo? Que é a frequência. Quantas ondas por segundo, né? Você tem um período. Bom, vimos também, senhores, aquela fórmula, né? Aquela formuletazinha de velocidade, comprimento de onda e frequência, onde você consegue que, através da fórmula, né? Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência, você obtém a velocidade de propagação do som. Bem como comprimento de onda igual a velocidade dividido pela frequência. Bom, por aí você consegue determinar o comprimento de onda. Observação. O conhecimento do comprimento de onda é de significante importância, pois relaciona-se diretamente com o tamanho do defeito. Vimos isso também. Certo? Em geral, o menor diâmetro de uma descontinuidade a ser detectada no material deve ser de ordem comprimento de onda dividido por 2. Certo? Ou seja, o comprimento de onda deve ser pelo menos 2 vezes maior do que o defeito para que ele caiba exatamente, né, no seu campo de atuação. Vimos também nas aulas passadas que existem 3 tipos de onda, certo? Primeira, a mais utilizada, a mais comum, que é a longitudinal, são ondas cujas partículas oscilam no mesmo sentido de propagação, né, da onda. Vimos que ela pode ser conhecida também como ondas de compressão ou rarefação, que é uma nova particularidade aqui, certo? Temos aqui, olha só, aquele esqueminha com a aplicação da força, certo? E aqui a zona de diluição, bem como a sua zona de compressão, os senhores lembram disso. E o importante detalhe é que elas são as únicas que se propagam nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Certo? Essa tabelinha aí, senhores, são as velocidades do som nos respectivos materiais de acordo com o módulo longitudinal de propagação. Lembrem-se que a velocidade pode mudar se mudar o tipo de onda. Bom, o segundo tipo de onda, que é a transversal, né? Que são ondas cujas partículas vibram na direção perpendicular, normal, ortogonal ou 90. Ou seja, perpendicular, 90 graus em relação ao sentido de propagação. Certo? Não se propagam no meio líquido e no gasoso, possuem uma média de velocidade de 50% em relação à longitudinal, ou seja, tem metade da velocidade, e só se propaga em meios sólidos, certo? As respectivas velocidades dos mesmos materiais, só que na onda transversal, percebam, senhores, que tanto no ar quanto no óleo
na água, que são elementos líquidos e gasosos, não possui velocidade. Certo? Bom, e vimos também o terceiro tipo de onda, que é a superficial, que é aquela que se propaga ao longo da superfície, entre um corpo sólido e um gás, que é o ar. Certo? Ela possui 10% a menos do que uma onda transversal e só se propaga nos vácuos também, nos sólidos, perdão. Percebemos aqui, senhores, que a interface é a superfície ou limite que separa dois meios distintos que permite a ação mútua, intercomunicação ou trocas entre eles. Ou seja, interface é simplesmente o encontro entre um meio material e outro, né? Se você está no aço, se você está no ar, por exemplo, e muda para a água, o seu meio material mudou. Então, entre o ar e a água há uma interface. Vimos que a impedância acústica, certo? Que é uma característica, acompanhem comigo, que determina a quantidade de energia refletida ou transmitida, resistência natural que os materiais oferecem às vibrações das ondas, e é igual ao produto da velocidade do meio pela massa específica do material. Ou seja, a onda, ela naturalmente sofre duas consequências, sofre dois destinos diferentes. Ou ela reflete, ou ela é transmitida, ou ela se transmite, certo? A impedância acústica, essa fórmula de impedância acústica, ela existe justamente para determinar, certo, o percentual, né, em relação à quantidade, a quantidade percentual na qual a onda é refletida e a onda é transmitida, certo? Relembrando que a fórmula é igual ao produto da velocidade pela massa específica do material, certo? Propagação das ondas ultrassônicas. Bom, fatores de propagação, incidência em interfaces. Bom, essa parte, senhores, já é uma parte mais nova, né, do nosso assunto, do nosso tema. Ainda não vimos, então vamos dar toda uma ênfase especial aí no que vamos tratar a partir de agora. Bom, acompanhem comigo a leitura. Propagação das ondas ultrassônicas. Fatores de propagação. Incidência em interfaces. Bom, incidência, reflexão, refração, perpendicular ou normal. Bom, olha só, senhores. Primeira coisa, quando uma onda, como eu acabei de dizer, quando uma onda incide em um meio material, há dois destinos que ela pode traçar. Ou ela vai se transmitir, ou ela vai refletir, certo? Porém, o que acontece em uma onda, entendam bem, em uma onda vai acontecer os dois fenômenos, só que em percentuais diferentes. Tanto que a soma desses percentuais tem que ser igual a 100%, porque a onda toda é criada, porém um percentual transmite, um percentual reflete, certo? Acompanhe a leitura. Quando uma onda sônica incide perpendicularmente, ângulo de 90 graus com a superfície, numa interface qualquer, a reflexão ou refração ocorrerá na mesma direção, porém em sentido contrário. Bom, senhores, primeiramente, reflexão, reflexo, certo? Refração, mudança de uma direção, certo? Mudança de uma direção decorrente de quê? De um meio material diferente. Bom, senhores, se a onda reflete, a reflexão, se for perpendicular, ocorrerá em quê? Na mesma direção, porém em sentido oposto. Se reflete, bateu e volta no sentido oposto, certo? Na mesma direção, porém o sentido é contrário, certo? Se ela foi e agora ela volta, então é sentido contrário, certo? Perceba um esquema que a apostila nos apresenta, que é o quê? É uma peça, certo? Essa aqui é um cabeçote ultrassônico, um transdutor. Ele emite a onda de forma perpendicular em relação à peça. A onda ultrassônica encontra uma descontinuidade ou eco de fundo, tanto faz, e essa mesma onda ela retorna ao cabeçote pela mesma direção, porém
em sentido contrário. Perceba que em um momento, senhores, a onda desce. A setinha aqui indica que ela desce. Porém, em outro momento, a onda está subindo, mas na mesma direção, em sentido oposto. Certo? Percebam ao lado, senhores, que o esquema de onda incidente, no meio 1, a onda é refletida. Ela bate e volta em sentido oposto, perceberam? No meio 2, a onda é transmitida, ou seja, ela penetra e passa. Certo? Fatores de propagação, né? Ainda em propagação de ondas ultrassônicas. Bom, os fatores de propagação: intensidade sônica, que é fator de reflexão, fator de transmissão, impedância acústica no meio 1, impedância essa que nós já vimos, a fórmula, lembra? De velocidade vezes a massa específica, e a impedância do meio 2. Para se calcular a intensidade, nós sabemos que R mais T é igual a 1, ou seja, a energia refletida mais a energia transferida igual a 1. Para determinar a energia refletida, temos esta fórmula aqui, certo? Impedância acústica do meio 2 menos impedância acústica do meio 1 ao quadrado, dividido pela impedância do meio 2 pela impedância do meio 1 também ao quadrado. Certo? De maneira que fica uma dica: é até desnecessário você utilizar a aplicação das duas fórmulas por uma simples razão. Se uma mais a outra é igual a 1, fica a dica matemática óbvia que traduz o quê? Bom, se uma mais a outra tem que ser 1, se eu só tiver uma resposta, ou energia refletida ou transmitida, aquele valor mais o complemento daquele valor tem que dar 1, ou seja, 1 menos o valor do resultado que eu tiver é igual a exatamente aquele que eu ainda não tenho. Um exemplo: se a energia refletida for equivalente a 0,6 ou 60%, quanto teremos de energia transmitida? 0,40 ou 40%. Afinal de contas, 0,6 mais 0,4 é igual a 1, certo? 60% mais 40% igual a 100%. Lembra que eu lhes disse, senhores, ainda há pouco? 60% mais 40%, 100%. E a propagação da onda é dada em quê? Em 100%. Só que um percentual reflete, outro percentual se transmite. Bom, senhores, agora vamos ainda em propagação das ondas ultrassônicas tratar de fatores de propagação, ou seja, incidências e interfaces. Do que se trata isso? Bom, incidência e interfaces, como eu já havia lhes explicado mais ou menos, né? É o fato da onda ultrassônica ela incidir em um meio material diferente. E a interface fica sendo o quê? A divisão, a fronteira entre esses dois meios materiais, certo? Então acompanhem comigo na leitura. Incidência, reflexão ou refração oblíqua. Dessa vez, percebam, senhores, que não é mais de forma perpendicular, é de forma oblíqua, certo? Acompanhem. Quando uma onda sônica incide com um ângulo maior que 0 graus numa interface qualquer, gera-se os seguintes fenômenos: ou reflexão ou refração, que é a mudança, lembra que eu lhes disse, na direção de propagação da onda e conversão de modo. Acompanhem aqui o desenho. Temos aqui uma onda longitudinal. Isso no meio 1, seja ele qual for. O ar, por exemplo. A partir do momento que ele incide no meio 2, senhores, percebam que ele muda de direção. Essa linha aqui ela não é mais uma linha reta, ou seja, o ângulo daqui é alfa, porém o ângulo daqui já é beta. Isso se deve ao quê? À refração do quê? Da onda sônica mediante a uma interface. Certo, senhores? Bem como essa mesma onda, se ela refletir, ela vai incidir dessa forma, porém o reflexo não vai ser nessa direção. O reflexo está aqui, ó. Perceberam, senhores? Essa grande linha preta aqui fica sendo a interface, que é a divisão, é a fronteira entre o meio 1 e o meio 2, certo? Meio material 1, meio material 2.
E aqui, né, como eu já havia lhes dito, a refração é simplesmente a mudança da direção. Até mesmo porque, senhores, se você muda o meio material, você está automaticamente alterando sua velocidade. Certo? Ainda em propagação das ondas ultrassônicas, senhores, tratando-se da incidência em interfaces, temos a incidência, reflexão, refração oblíqua, né? E vamos tratar agora de uma coisinha chamada lei de Snell. Certo? A lei de Snell, senhores, como vocês podem acompanhar, é a lei que descreve o comportamento das ondas sônicas em interfaces, ou seja, como a onda sônica se comporta à medida que ela muda de interface, né? Ou seja, é uma forma de calcular de acordo, né, com base no tipo de ângulo, em qual valor angular ela incide, dá para saber pela lei de Snell com qual valor ela vai passar a incidir no segundo meio, né? A partir do momento que ela passa por aquela interface. A fórmula, senhores, é essa aqui. A nível de conhecimento, claro, não precisamos de um profundo conhecimento da parte calcular, né, de ultrassom, mas ela se descreve por seno de alfa, dividido pela velocidade do som no material no meio 1, igual ao seno de beta, dividido pela velocidade do som no meio material 2. Certo? A partir desta fórmula, você tem a capacidade de determinar, né, qual o comportamento da sua onda em relação ao ângulo que ela admite, à medida que ela vai mudando de meios materiais. Bom, senhores, ainda em propagação, acompanhem comigo. Dessa vez vamos falar sobre o ângulo crítico, certo? Que é o primeiro ângulo crítico. Vamos comigo. O que é o primeiro ângulo crítico, professor? Bom, é o ângulo de incidência, acompanhem, pelo qual a onda longitudinal refratada alcança a superfície da peça, sendo, portanto, eliminada e ficando apenas a onda transversal refratada. Ou seja, ângulo crítico é aquele ângulo que incide de tal forma que a onda longitudinal ela atinge a interface, passa a admitir o mesmo plano da mesma, né, da interface, e a partir daí somente a transversal penetra. Certo? Então você tem a geração de dois ângulos diferentes. Percebam que aqui na onda longitudinal com o ângulo alfa, ao incidir na interface, o que acontece com esse meio material? A onda longitudinal segue paralela a ele, porém somente a onda transversal que penetra com o ângulo beta, certo? E o ângulo de refração com relação à longitudinal e a sua interface forma um ângulo θ. Então percebam, senhores, que são três ângulos diferentes por conta do ângulo crítico. Bom, segundo ângulo crítico, vamos ler. É o ângulo de incidência pelo qual a onda transversal refratada alcança a superfície da peça, sendo também eliminada. Ou seja, é o ângulo que, assim como no primeiro caso, nós podemos observar o comportamento da onda longitudinal ao atingir o meio, né, a interface, que houve o quê? O paralelismo da onda em relação à superfície, sendo que somente a transversal passou. No segundo ângulo crítico, não. No segundo ângulo crítico, inclusive a transversal também se alinhou perpendicularmente com a interface. Ok? Bom, vamos acompanhar aqui. Aqui são as respectivas fórmulas, né? Não é necessário que nós tenhamos um aprofundamento nessas fórmulas por conta do foco, né, do nosso curso, da nossa apresentação, que não é formar inspetores de ultrassom, é simplesmente colocar os senhores a par, né, do que se trata o ultrassom, para quando os senhores virem esse tipo de ensaio não destrutivo no mercado, estarem já um pouco mais familiarizados com os métodos. Evidente que para aqueles que queiram entrar de cabeça, que queiram se especializar e se tornarem inspetores de ultrassom, aí vai uma dica. Aconselho, é uma área muito boa, uma área muito promissora, que exige, como os senhores podem ver, uma dedicação um pouco especial com relação a cálculos e a minuciosidades, mas que é compensativa. Ok?